Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então aí agora a gente vai entrar na nossa última aula, tá? A quinta aula da nossa matéria de Educação e Saúde. Essa aula é um pouquinho complexa, tá? Eu coloquei alguns slides mais a título de informação. E o que vocês precisarem mais saber é o que eu vou mais parar para poder explicar mais direitinho, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, né, eu estou à disposição no meu WhatsApp para poder a gente conversar, tá? Então, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a educação, a gente já falou como fazer, né, formas de palestras, a gente poder fazer a promoção de saúde. Já falamos, né, recapitulando, sobre a epidemiologia, né, a gente faz um levantamento de uma determinada doença e vê o que precisa mais ser trabalhado, o que precisa ser mais explicado para a população e tal, para poder desenvolver os trabalhos, né, com a sociedade. Então, essa última aula eu separei, né, para explicar para vocês a epidemiologia, né, no caso, na saúde bucal, né, bucal. O que, né, eu já falei para vocês na aula 4, o que mais a gente olha, né, na boca da população, quando a gente vai fazer, né, atendimentos, que são as principais doenças, que seriam a cárie e a doença periodontal, né? Então, como é que a gente vai fazer, né, esse levantamento, né, dessa epidemiologia dessas doenças? Em particular, né, o que é mais preconizado em relação à doença cárie, tá? Então, essa aula vai ser explicada sobre isso, como que você vai fazer, né, esse levantamento. Na verdade, assim, quem faz, lembrando que é o cirurgião dentista. Porém, né, cabe vocês saberem também para dar auxílio e saber, né, gente? Porque assim, tá ali no meio, simplesmente por tá, não, tem que saber o que tá fazendo, né? Então, por isso que eu vou explicar para vocês um pouco, né, sobre esses itens aqui da epidemiologia mais relacionado à cárie mesmo, tá? Então, a epidemiologia em saúde bucal, ela deu início, né, com a implantação do cirurgião dentista, né, no sistema do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que foi em 1980. A partir daí, os dentistas, né, eles começaram a fazer parte da equipe multidisciplinar, né, do SUS, que são para atuar nesses bairros, nessas cidades através dos postos, né, de saúde. Então, em 2008, né, 37,1% dos cirurgiões dentistas estavam inseridos no SUS, né, no Ministério da Saúde e no Conselho Federal, né, de Odontologia. Então, qual que foi, né, no caso, qual que começou a ser a atuação do cirurgião dentista no SUS? Ele fazia levantamentos epidemiológicos, planejamentos de atividades preventivas e ações de saúde, servindo a grupos com necessidades específicas. Então, a implementação do cirurgião dentista dentro do SUS foi mais para realmente fazer esse levantamento, né, das principais doenças epidemiológicas que afetavam a boca numa determinada população. E essas doenças, a mais, né, popular, no caso é a mais estudada, a mais propícia de se fazer um estudo ou um planejamento para apresentar à sociedade, era a doença cárie, tá? Então, a descrição, né, dos estudos epidemiológicos dos cirurgiões dentistas tinham quais objetivos? Avaliar a carga de doenças, né, que se abate sobre a população, identificar mudanças na distribuição de doenças no tempo e espaço e reconhecer grupos com necessidades mais específicas. Então, para isso, foram, né, implementados alguns índices que são esses índices que a gente avalia, na boca, né, dos pacientes, né, quando a gente está lá fazendo
o exame para poder determinar a doença, o pico da doença, tá ok? Então, vários índices e indicadores de saúde são empregados para descrever a distribuição populacional das doenças bucais. São forma de medir a saúde bucal da população, saúde ou doença, né? Então, esses daqui, gente, no slide 6, são índices, né, que a gente mais usa quando nós vamos fazer um levantamento epidemiológico sobre a saúde bucal. Então, é o CPO, tá? O CPO e o CCEO, que significa o C, dentes cariados, o P, dentes perdidos, o O, dentes obturados. E o E é a extração indicada. Isso é o CPO. O CEO seria dentes cariados, né? Os dentes obturados e aqueles que estão com a extração indicada, tá ok? Não teria o P ali, que seriam, no caso, já os perdidos, ou seja, aqueles dentes que o paciente não tem, né? Logo, o CPO, né, só vai ser usado para classificar um paciente que tem todos os dentes da boca, que nunca sofreu nenhuma extração. Já o CEO vai medir, né, no caso, os dentes, todos os dentes que estão em boca, não levando em consideração o P ali, que é perdido, né, porque o paciente tem todos os dentes, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, Klein e Palmer, em 1937, né, fizeram um estudo descritivo de saúde bucal em crianças indígenas. E foi aí o começo, né, dessa avaliação, né, e empregação, no caso, desses índices. Então, o CPOD, né, que é cariado, perdidos e obturados, é igual ao número de dentes. E o CPO tracinho S significa número de superfície do dente. Lembrando, né, eu não sei se vocês já tiveram aula de anatomia dental, mas os dentes da gente possuem 5 faces, né, onde temos a mesial, a distal, a vestibular, a palatina para os dentes que são superiores, ou lingual para os dentes que são inferiores, e a incisais, que são incisais e oclusais. Incisais para os dentes anteriores, né, que são os incisivos e caninos, e as oclusais, que são para os dentes posteriores, que são premolares e molares. Então, o dente ele tem 5 superfícies. Então, foi isso que foi ali determinado, né, nesse estudo do Clay e do Palmer, onde o CPOD significa o número do dente, tá? E o CPOS, o número de superfícies desse dente que está ali sendo acometido pela determinada doença. Então, alguns critérios para levantamento epidemiológico são: o dente é considerado presente quando qualquer parte da sua coroa estiver atravessando a mucosa gengival. Então, assim, se realmente o paciente, você não conseguir visualizar, tá? Visualizar nenhum caquinho de dente, é dado o P, né, de perdido. Mas se você avaliar e ver que tá um tisquinho de uma coroa lá, uma raiz residual, né, é incluído nessa contagem também, tá? E na presença de um dente descido e permanente ocupando o mesmo lugar, você vai considerar sempre o permanente, né? No caso de dúvida entre o ígido e cariado, né, considerar o ígido, tá? Quando que surgiria essas dúvidas? Aqueles dentes, né, que não sei se vocês já fizeram essa aula, já falaram, né, realmente aprofundo sobre a doença cárie, mas a cárie, ela, como eu já expliquei para vocês, ela tem um começo, né, uma continuação e um fim que às vezes acaba perdendo um dente. Mas tem, às vezes, né, quando o paciente tem uma sorte e a gente intervém, né, às vezes tem como essa cárie não se progredir, né, não evoluir.
e paralisar, e aí forma as cicatrizes, né? Que foi o que eu falei para vocês. No caso da mancha branca lá, que às vezes com o uso de cárie ou com o uso de flu e tal, a gente consegue paralisar aquela progressão daquela cárie. Então ela não vai mais ir ali corroendo, né, o esmalte do dente, porém fica com uma cicatriz, né, que é uma manchinha branca no dente. Geralmente a gente vê isso mais, né, em criança, né? Nos adultos, a gente consegue perceber também, às vezes, uma parada, né, nessa evolução da cárie e forma cicatrizes com a cor, uma linha preta, né, que é o que a gente chama de suco pigmentado, que na maioria das vezes, né, estão presentes nos dentes do fundo, aqui, os molares. Então, se você puder, pare, vai um pouquinho olhar no espelho, abre a boca e vê lá, na oclusal dos dentes. Às vezes tem um risquinho, né, entre o sulco, um risquinho preto ali no sulco, que às vezes é por pigmentação de alimentos, ou a paralisia, no caso de uma cárie, tá? Que aí a gente dá o nome de cárie crônica. Ou seja, é uma cárie que ela tá ali, mas ela vai ficar ali a vida toda sem ter nenhum, como é que eu posso falar? Às vezes pode sim, tá? Essa cárie tomar, no caso, novamente, né, começar o processo de destruição lá do dente. Mas se o paciente, né, mudar os hábitos, às vezes alimentares, hábito de higiene, ela fica ali paralisada pro resto da vida. E não necessita de nenhum procedimento para tirar, porque é uma coisa que está assim, ali escondida, vamos falar, e que não está causando mais nenhum mal pro dente, tá? Então, quando presenciar, né, alguma dessas manchinhas, né, não é para colocar a cara que foi paralisado. Não, não é para colocar isso. Você vai considerar como um dente rígido, tá? Não tem nada nele. Na dúvida entre o cariado e o restaurado, a gente considerar o restaurado, às vezes, né, tem umas restaurações que são é, bem bem feitas, né? Que é até difícil de você meio que notar, assim, é o dente mesmo, sem restauração. Então, eu vou falar um pouco mais de frente como é feito esses exames, né? E a gente não vai ter radiografia, né? Porque quando a gente tem essa dúvida, a gente faz o exame radiológico, porque se aparecer, né? Lembra da aula de radiologia lá? Se aparecer um material um pouco mais claro, né? Do que as estruturas do dente, significa que ali tem um material restaurador. Então, tem como a gente diferenciar. Ao contrário disso, a gente lá não vai ter, né? Na população, lá no ambiente, não vai ter raio-x para tirar. Então, na dúvida, se você achar assim, na dúvida, eu acho, considera como restaurado, tá bom? Dúvida entre cariado e extração, a gente indica considerar que está cariado, tá? Por mais que às vezes tá um caquinho, como eu falei, um caquinho lá, você vai considerar que o dente tá ali cariado, tá? Mas não vai colocar para, no caso assim, extração, tá cariado. Então, gente, considerar quais são os dentes que, no caso, você vai considerar cariado, né? Eu já falei que existem as cicatrizes, né? Que são os sulcos pigmentados. Mas se no meio desses sulcos vocês notarem que tem alguma, né, furinho, né, alguma cavidade, já indica que aquela cárie, ela foi uma cárie que paralisou, porém ela retomou de novo o processo ali de desmineralização do dente, causando ali o perfuro do dente, né, no esmalte. Sendo assim, né, vocês vão considerar que aquele dente está assim cariado, tá? Tá com sulco, mas tá com a cavidade às vezes que pequena, mas tá com a cavidade, então ele é considerado cariado, tá? Então, a gente vai considerar cariado dentes que são sulco, né? Ali, ó, sulco ou fissuras
ou superfícies que apresentem cavidade evidente. Então, viu o buraquinho? Pode considerar cariado, tá? Não viu, não tá. Tecido amolecido ou a descolorização, no caso do esmalte do dente, tá? Então, ali, ó, a imagem, como eu falei pra vocês, na parte de cima, é visível, né? Ali o buracão, é uma cárie que tá em atividade, então é dente cariado. Na foto abaixo tem um molar com um suco que vocês, que eu falei pra vocês, porém, no meio mesmo do dente tá me parecendo que tá uma porção, é uma cavidade, né? Um buraquinho ali. Então, eu considero cariado. Se tivesse só o suco preto mesmo, sem cavidade, né? Você já olhasse, não visse nenhum buraquinho, só o suco realmente ali pigmentado, consideraria como rígido, tá? Então, quando não considerar como rígido, quando não há, né? É, há evidências de lesões no dente e os estados iniciais não são levados em consideração, que são as manchas braxadas, né? Como eu falei. Então, ali, ó, dente rígido, né? Quando você não consegue ver ali nada, realmente a cor do dente normal, tá? Considerar restaurados com os dentes. Dentes com restauração em resina composta ou amálgama, né? Aquilo, como eu falei, aquilo que você olhar e conseguir identificar que é uma resina, você já coloca como dente restaurado. Olhou, tô na dúvida, é dente rígido ou é um dente com resina? Coloca como resina, coloca como restaurado. E o amálgama é imperceptível, né, gente? É aquele bloco ali de metal. Tá aqui, ó, amálgama, né? E embaixo uma restauração de resina, que você vê que, assim, tá bom, mas não tá perfeito, né? Dá pra você ver a rugosidade e tal, que um dente normal não tem isso. E aí chegamos numa parte que é um pouquinho complicadinho, né? Porém, eu só vou passar rápido a título de informações para vocês, né? Assim, só para vocês saberem como é feito um levantamento, no caso, em relação ao cálculo. Isso aí eu tenho certeza que não é vocês, tá, que vão fazer. Para o cirurgião dentista fazer essa conta, às vezes no final mesmo, né, para passar relatórios. Às vezes o máximo que você vai ajudar ele é olhar mesmo, né? Olhar o que está cariado, o que está recheado e ele vai estar anotando, tá? Então, assim, como é que é feito, né, esse exame? Geralmente vai ser feito em centros, né, de família, nos postos, e chamado determinado grupo de gente. E a gente vai ter que estar com nossos EPIs normal, tá, de proteção. São a luva, a máscara, né, óculos. E os únicos instrumentos que a gente vai usar, né, para fazer essa avaliação no paciente é uma boa iluminação, seja ela de lanterna, de celular e tal, né, e espátula de madeira. E às vezes uma gaze, mas espátula de madeira, tá? Uma boa iluminação. Então você vai afastar a olho do paciente e só vai dar aquela olhada mesmo, revisada, né? E determinar, né? Se quiser fazer por quadrante, se quiser fazer dente por dente, então olhou lá, tipo, o dente 17, olha o dente 17. Tá rígido, tá cariado, ou ele não tem, né? Se não tem, perguntar pro paciente, foi extraído? Se foi extraído, é dente perdido, é o pior, tá? Então, assim, você vai colocar, no caso, né, tudo que você vê em cada um dos dentes. E depois, no fim, é feito esse cálculo aqui, né, que eu vou falar para vocês, mas que não precisam, assim, quebrar a cabeça para tentar entender, no caso, como é feito, tá? Só vou falar para vocês aqui por cima. Então, o cálculo, né, do CPOD, aqui no slide 16, o que é que seria? Formula para cálculo, né, o levantamento epidemiológico, para poder determinar assim, esse grupo aqui está com muita, vamos supor, tá?
O dentista, né, vocês avaliaram cinco pessoas. Nessas 5 pessoas, quatro apresentaram os dentes molares, né, cariado, né, cariado, os dentes molares cariados. O que isso quer dizer pra gente? Que aquela região não está sendo bem escovada, né? Isso, né, leva já a gente a poder se programar ou, né, focar mais em modos de escovação, modo de higiene, principalmente naquelas áreas, né, dos molares. Às vezes o paciente não tem nenhuma cárie por aqui pela frente, os dentes. Isso significa que são aqueles tipos de paciente que escova o que o povo tá vendo. Então ele pega a escova e só aqui na frente. Então aqui na frente sempre vai estar limpo, né? Porém, né, e sem cárie, consequentemente. Porém, os dentes do fundo, tudo cariado, né? Então, isso quer dizer o quê? Isso, mediante essa conta aqui que a gente faz. Quer dizer que o paciente só escova os dentes da frente, os dentes de trás não estão sendo escovados. Então, já com isso, você vai gerar, né, aulas, você vai gerar ali orientações para aquilo ser regredido. Deu para entender? Então, como que é feita nessa continha? Então, CPOD, né, ou COD, individual de cada dente. Quando você olha o CPOD, o COD de todos os dentes, aí é feita uma soma, né, dos dentes, que aí dá um total, um total, assim, geralzão mesmo, de tudo que você encontrou, entre o cariado, o perdido, o obturado e o perdido e o obturado, né? E aí você vai pegar, né, aí o ICPO significa índice, né, dos dentes, no caso, cariado, perdido ou obturado. Então, a soma de todos os dentes, né, você no final vai dividir, né, o número de pessoas examinadas. Então, vamos supor, eu vou fazer o levantamento de Maria e João. Então, eu vou olhar, Maria tá, o dente 16 está cariado, o dente 17 está cariado, o dente 15 está obturado, né? Beleza. Vai ver o número de tudo, geralzão do dente dela. No final das contas, né, você vai pegar, no caso, esse número, se ela tem, no caso, os 32 dentes, não tem nenhum perdido, você vai pegar tudo. Todos que você encontrou cariado, todos que você encontrou obturado e todos que você encontrou perdido. Nesse caso, ela não vai estar perdida. Mas, foram 3 obturados, de 28 dentes, 3 só estavam cariados, ou 2 só estavam obturados, beleza. 5 dentes de Maria que você encontrou ali, né, que 3 dentes rígidos, vai fazer o somatório geral que você encontrou na boca dela. Ok, esse aqui é o X de Maria, tá, do CPOD. Aí vai pegar o do João, vai fazer a mesma coisa. No final, você vai pegar a soma, né, de todos esses dentes que vocês avaliaram. E aí vai dividir pelo número de pessoas examinadas. Se foram 2, vai dividir por 2, tá? E aí, levando em consideração também que algumas planilhas, né, isso aí não é feito pela nossa cabeça, tá? Eu esqueci de colocar na aula, mas tem já planilhas já formuladas com todas essas questões, que é só para você preencher a numeração só, tá bom? Então, tem algumas planilhas que eles colocam, no caso, né, o CPOS, que é para você colocar, além do que você está vendo ali, de cariado, né, restaurado, você colocar em que face que está aquilo ali, tá? Então, levando em consideração aqui que os dentes anteriores, né, eles têm 4 superfícies e os dentes posteriores têm 5. Na verdade, isso aqui tá um pouquinho errado.
porque os dois têm 5, tá? Acho que foi um erro de digitação. Desculpa. Então, considerar a condição de cariado, perdido obturado, né, como no CPOD. Então, você vai olhar lá, incisivo central. Tá o quê? Cariada. Quais são as faces da cariada? Ah, vestibular. Bota lá, vestibular 1. Tipo, uma só face que tá cariada, tá? Então, os cálculos, né, como eu já falei para vocês, né, individual, a gente soma do S, a gente soma todas as superfícies atingidas, né, e depois também divide pelo número de pessoas examinadas. Essa aqui já é outra continha, mas essa aqui não é muito vista. O que é mais vista mesmo é o CPOD, tá? Então, o índice de higiene oral simplificado, que é o IHOS, que foi proposto por Grene, né, e Vermilho. Utilização de corantes na superfície, que foi aquele que eu mostrei para vocês, que fica tudo rosa, tá? Vestibulares e linguais. Aqui foi alguns dentes que eles viram, né, que tinha no caso. No caso do dente, índice está ausente, deve substituí-lo pelo subsiquente. Aí embaixo, gente, tem os scores, né, quando esse produto é colocado nos dentes, que nada mais é para determinar a placa bacteriana, tá? Além da gente usar, né, no caso espátula que eu falei, a gente pode lançar a mão também desse produto, que não é muito caro, para fazer esse índice de placa, né? Ou seja, medir o quanto que o paciente está escovando dente, se está escovando bem, se está escovando mal, tá? Então, onde o número 0 significa nenhum resíduo ou mancha, resíduos cobrirão não mais que 1/3 da superfície dentária, 2 resíduos cobrirão mais do que 1/3, mas não mais do que 2/3 da superfície. E o 3, né, são os resíduos cobrindo mais de 2/3 da superfície dentária, ou seja, quase todo o dente, tá? Então, como é feito, né, o cálculo, como eu já falei para vocês, você vai somar os scores, né, mais o CPOD, que é o que é mais usado, e aí você vai dividir pelo número de dentes examinados daquela pessoa, tá? O paciente tem 27 dentes, perdeu um, você vai colocar lá, né? Como é que eu posso falar? Que tá perdido, né? Então, aí, quando você fizer a soma de todos os cariados que você viu, todos aqueles que estavam obturados, todos aqueles que estavam perdidos, você vai dividir, né, pelo número de pessoas, né, ou de dentes que foram examinados. Aí, o IHOS, né, coletivo, isso é para determinar ali o grau de uma pessoa só, tá? Quando você vai fazer, no caso, coletivo, né, como eu falei, João e Maria, aí você vai botar a soma, né, do CPOD, que é a mesma coisa ali do IHO, e vai dividir pelo número de pessoas. Então, mediante, né, ao que der, você vai classificar, né, em boa, regular ou ruim. Ou seja, se aquela sociedade tá, né, contendo, né, levando mais em consideração os dentes cariados, tá, gente? Se aquelas determinadas, né, pessoas ali estão, né, realmente assim, com o seu score, no caso de números somente cariados, bom, regular ou ruim, tá? Mediante isso é que vocês vão, né, se programar para poder atuar ali onde está sendo o problema, né? Se for na escovação, maneira de escovar. Então, aí vai toda o que a gente já falou, né? De providenciar estudos para fazer a promoção de saúde e depois a prevenção, se for necessário,
E por último, quando a doença já está instalada, dar atenção, né? Que aí tem a primária, secundária, terciária, que não cabe entrar nelas, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido essa matéria, a importância dela, tá? E a gente se vê um dia aí na aula, tá bom? Qualquer dúvida eu estarei à disposição no meu WhatsApp, tá ok? Um beijo, até mais.